Esse que é o Forja de Homens e Mulheres. Aqui eu falo o que nós pais, mães, podemos fazer hoje, enquanto nós estamos forjando os homens e mulheres que nossos filhos vão ser no futuro, para que a gente dê bases fortes, para que eles vão bem na vida, tenham sucesso, tenham vidas maduras, emocionalmente falando, possam construir famílias saudáveis, certo? E o nosso tema de hoje é falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, dessa quarentena de isolamento social, isolamento com crianças. Poxa, como que funciona? Legal, Márcio, 8h30 da noite. Pessoal, passar um recado aqui, já a live de quinta-feira vai ser de 7h30, porque de 8h30 eu vou estar junto lá com o Márcio, a gente vai estar numa outra live, tá? Então, voltando, o tema de hoje é falar um pouco sobre o que nós pais podemos fazer hoje, nesse período de isolamento, que é um período que não é normal. A gente está vivendo essa quarentena com as crianças e eu imagino quão difícil deve estar sendo para você dentro de casa. Não sei qual é a sua realidade, se você faz parte do time que está saindo para trabalhar, se você faz parte do time que está dentro de casa, mas se você quiser compartilhar um pouco como que está sendo a sua experiência, coloca um comentário. Se você tiver perguntas para fazer ou só quiser desabafar alguma coisa, coloca algum comentário e quando terminar de falar aqui um pouco, eu vou ler os comentários e vou responder as perguntas. Então, o primeiro ponto, na minha percepção, é a gente entender que, de fato, esse não é um momento normal. Esse não é um momento de comercial de margarina, esse não é um momento da gente ter grandes expectativas. Eu, pessoalmente, André, para esse ano, eu tinha um ano todo planejado, então ia ter um período que eu estaria no Rio de Janeiro a trabalho, outro período na Paraíba, que é onde eu moro. No meio do ano, eu já estava organizado, ia viajar com o meu filho Miguel. Eu já estava com o ano quase que todo programado ali. E aí veio a Covid-19 e acabou que bagunçou tudo, bagunçou os meus planos também. E não, esse não é um momento normal. Esse não é um momento da gente tentar ter a máxima performance. Esse não é o momento da gente querer ter a família perfeita. Não, cara, é um momento difícil. É um momento duro. Talvez, da minha história, eu tenho 34 anos, eu nunca passei por um momento como esse. Os desdobramentos a gente ainda não sabe a escala que isso vai ser, mas é um momento bem difícil para a gente. Então, é um momento que gera estresse. E eu não estou falando daquele estresse produtivo, daquele estresse que faz a gente entrar em ação. Eu estou falando daquele estresse que faz mal, daquele estresse que prejudica as células, daquele estresse que envelhece as células mais rapidamente. E esse estresse acontece muito por conta das incertezas. Então, existe incerteza econômica muito grande, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Então, com certeza, a gente vai ter um momento economicamente muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E a gente já tem muitas pessoas perdendo emprego, muitos micro e pequenos empresários quebrando, muita incerteza no mercado. E até quando voltar, a gente não sabe quanto tempo mais exatamente vai durar. Ou seja, é um período de incertezas. Então tem a certeza econômica e tem a incerteza da saúde. O risco mesmo da saúde por conta da doença. E somado a isso, todo o movimento de notícias intensas que existe. Então, traz esse estresse para a gente. Esse estresse que faz mal para o nosso corpo, não o estresse produtivo. E aí, com o estresse desse momento que a gente está vivendo, naturalmente que é mais difícil para a gente entender o outro, para a gente empatizar com o outro, para a gente compreender o outro, para a gente se colocar no lugar do outro, porque a gente já está lidando com os próprios problemas, a gente já está lidando com as próprias incertezas. Somado a isso, nós vivemos, a nossa sociedade, não é nem sociedade, a época, a era que nós vivemos num período em que nós somos os seres mais isolados da história. Então, tem vários estudos científicos que apontam nessa direção. Nós somos seres que estamos cada vez mais nos sentindo sozinhos. No tempo das redes sociais, a gente está aqui falando por uma rede social, mas no tempo das redes sociais que eu não sei até que ponto as redes sociais trazem para perto quem está longe ou colocam para longe quem está perto. Esse é um momento realmente muito individual. Individual não, muito sozinho que nós estamos vivendo. Aí você coloca esses dois pontos juntos. O estresse, por conta das incertezas do momento que a gente está vivendo,
E esse movimento de isolamento em que a gente vive, independente de Covid, independente de qualquer coisa, a nossa geração, na história, é a geração mais isolada que existe. E o isolamento, a solidão, não significa você estar sozinho. A solidão significa você se sentir sozinho. Você não se sentir, de novo, compreendido, não se sentir amado, não se sentir acolhido. E aí você soma esses dois fatores, o estresse por causa das incertezas e a solidão, e forçosamente você está em casa contra o seu trabalho, contra a sua vontade e tudo, acaba que é uma equação perfeita para você ter problema. É uma equação perfeita para gerar ali um mini caos dentro da sua casa. Então, a primeira coisa, cara, não é um momento normal, não é um momento da gente estar disputando produtividade, da gente estar estampando o comercial de margarina. Não é. É um momento difícil, é um momento duro, e o primeiro passo é você aceitar isso, é você entender que é assim mesmo. A China, no ano de 2002, viveu algo parecido com o que a gente está vivendo hoje. Naturalmente que o Covid trouxe uma escala mais global, mas eles viveram algo muito, muito semelhante ao que a gente está vivendo hoje no Brasil. E foram feitos alguns estudos científicos para identificar quais foram os comportamentos e quais os desdobramentos por causa do isolamento social que aconteceu lá na China naquela época, lá em 2002. E eles perceberam um estresse muito alto, esse tipo de estresse que eu falei, e um estresse pós-traumático também. Quando as atividades foram retornando, quando o mundo foi voltando ao normal para eles, muitas pessoas continuaram estressadas, continuaram ansiosas, continuaram depressivas, continuaram mostrando todos os efeitos dos traumas causados pelo estresse do isolamento. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que esses estudos mostraram que a gente pode fazer primeiro para nos blindar, primeiro para nos proteger. Na live de ontem, eu falei um pouco como que é importante os pais estarem bem para poder cuidar dos filhos, e aí em seguida eu falo o que é que nós podemos fazer com os nossos filhos. Mas o primeiro ponto é você entender que é esse momento mesmo. É o conselho do Dr. K. Não sei se você já assistiu o seriado This Is Us, que tem na Amazon Prime. Cara, muito legal. Se você não assistiu, você gosta de seriado, eu recomendo. Pô, vai lá, assiste, retrata ali a história de uma família. E tem o Dr. K, que foi o que fez o parto lá dos trigêmeos. E ele fala para o Jack mais ou menos o seguinte. O Jack é o pai da família. Ele fala: Jack, nosso papel é tentar fazer algo o mais parecido possível com a limonada, com os limões azedos que a vida nos dá. Em outras palavras, aceita que dói menos. Porque, de fato, é um momento difícil que a gente está vivendo. E nesse estudo que foi feito na China, as pessoas que tiveram os mais altos níveis de estresse, que mais tiveram problemas, que tiveram depressões mais graves, que tiveram problemas de ansiedade mais graves, que tiveram problemas psíquicos mais graves, foram justamente as pessoas que não aceitaram. Justamente as pessoas que forçadamente ficaram em casa e não aceitaram. Não estou dizendo que você tem que gostar, não estou dizendo que você tem que curtir, não estou dizendo que você tem que achar bom. Eu estou dizendo para você, essa é a realidade. Esse é o fato. E a partir do momento que a gente tenta controlar algo que não está no nosso controle, não tem como isso ser bom. Isso só vai gerar problema para você, para a sua saúde física mesmo. Então, primeira coisa, aceita. Aceita, é isso mesmo, é fazer o melhor que dá agora, com os limões que a gente tem na mão. Segundo, a tríade que você já conhece, né? Na medida possível, exercício, sono e alimentação. A gente ficar em casa traz uma ansiedade e faz a gente comer muito mais, que isso faz mal à nossa saúde. Cara, para todas as áreas da vida. Eu quero ser um pai melhor, é importante. Exercício, alimentação e sono. Eu quero ser um profissional melhor, essas coisas são muito importantes. Principalmente agora que a gente está vivendo esse período de forte estresse por conta do isolamento social. Se você conseguir meditar, ajuda demais. Então já tem quase um ano que eu implementei esse hábito na minha vida e realmente ajuda demais, principalmente nesse motivo. Mas em linhas gerais, para cuidar de você é isso. Basicamente isso. Estabeleça uma rotina, tente cumprir o máximo que você puder a rotina e siga esses pilares que eu falei para você cuidar de você e aí você ter condições de cuidar do seu filho. André, e tá certo, agora eu estou com o meu filho dentro de casa, na prática, o que é que eu posso fazer?
primeiro entenda que para ele é muito mais difícil do que para você estar preso dentro de casa, estar isolado dos coleguinhas, não poder descer para ir brincar, não poder sair com os amiguinhos, não estar convivendo na escola. Esse momento para o seu filho é mais difícil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma criança com mais de 1 ano, ou é 1 ano ou é 2 anos, eu tenho a impressão que é 1 ano, ela precisa de, no mínimo, 3 horas de exercício físico. Não é exercício, academia não, mas é 3 horas de movimentação, correr, pular, brincar, essas coisas. No mínimo, no ruim, no baixo, 3 horas. Agora imagina uma criança que tem muito mais energia que a gente precisar ficar contida dentro de casa. Se você mora numa casa que tem espaço, que tem jardim, que tá mais fácil, né? Mas para quem mora num apartamento de 50 metros quadrados, fica difícil para essa criança. Então, o primeiro passo é entender, é se colocar na postura de empatia, que para o seu filho é muito mais difícil do que para você. Se para você já tem todos esses estresses que eu falei no início, para o seu filho é pior. Para ele, então, ele vai estar mais ansioso, ele vai estar vai ser mais difícil para ele ir dormir na hora, o comportamento dele vai ser pior. Todas essas coisas vão agregar. Então, talvez seja um momento de você estabelecer o que o meu filho faz que me desagrada, mas que eu compreendo por causa desse momento. Eu estou falando de fazer uma listinha mesmo, botar num papel, cara, quais são os comportamentos do meu filho que me desagradam, mas eu sei que é desse momento e eu vou me condicionar a aceitar melhor. E aceitar não é você deixar para lá. Aceitar é você conversar, é você empatizar mais. Mas o primeiro ponto é esse. Saiba que para o seu filho é mais difícil do que para você. E na prática, uma coisa que funciona muito, mas funciona demais com as crianças. Uma criança de 2 anos já consegue ter essa conversa e você vai falar na linguagem dela, mas os rituais funcionam muito forte com crianças. Então, se você faz uma conversa formal com ela, para tentar estabelecer a rotina da casa, pode ajudar muito. Então, você chama ela para conversar na mesa, uma parada formal, e fala, ó, filho, é o seguinte, puxa ele para ser seu sócio, tá? Sabendo que você é o sócio majoritário, você comanda a parada, mas traz ele como um aliado seu. Faz ele entender que ele tem as demandas dele, que ele tem as responsabilidades dele. Se for uma criança até 6 anos, é quase que você me ajuda. Se for uma criança com mais de 6 anos, é quase que eu ajudo você nessa linha. Mas é trazer ele para um pensamento que ele não tem só direitos, ele tem deveres também. Então você chama ele para conversar e joga real para ele. Na idade dele, você fala, ó, filho, a gente está vivendo esse momento que, infelizmente, a gente não pode sair de casa, estamos presos, e explica na linguagem dele. Se ele for muito criancinha, uma forma lúdica pode funcionar. Então teve até esqueci o canal, mas eu vi no YouTube um pai explicando para os filhos pequenos, ele pegou água, pegou pimenta e botou pimenta preta ali na água e mostrou como que o vírus espalha. Então, se o seu filho for muito pequenininho, se ele tiver mais de 6, uma conversa, ele já vai entender bem. E fala, ó, filho, a gente está nesse momento, não pode sair, eu sei que é ruim, papapá, entende, empatiza com ele, mas e agora, na prática, como é que a gente vai fazer? O que você acha que a gente pode fazer? Como você acha que você pode ajudar o papai? Como que você acha que você pode ajudar a mamãe para a gente viver esse momento agora? E coloca os pontos que você precisa ter na sua rotina. Então, antes de você tentar estabelecer como vai ser a rotina, o que você espera? Qual que é a sua expectativa, cara? O que você quer? Então, você precisa trabalhar de casa? Você está em home office? Poxa, tem a educação à distância que é do seu filho, que é uma parada que não se conversa muito bem, esse negócio de home office com educação à distância. Então, estabelece primeiro quais são as suas expectativas. E aí você vai para essa conversa com seu filho, direcionando o seu filho e buscando soluções dele. Porque se você precisa trabalhar ali de 8 a meio-dia, talvez você precise entrar em acordo com o seu parceiro, com a sua parceira que mora dentro de casa. André, eu sou pai solteiro. Para você vai ser mais difícil. Eu sou mãe solteira, eu moro sozinho, eu sou mãe solo. Vai ser mais difícil. Não estou dizendo que é culpa sua, estou dizendo que o modelo ideal é papai e mamãe, porque cuidar de criança dá trabalho. Então, eu sou divorciado também, quando eu estou com meu filho, é mais difícil. Mas para você que é divorciado como eu, poxa, guarda compartilhada é o melhor cenário. E aí você vai para essa conversa com seu filho. Você já vai trazendo uma demanda para ele e buscando soluções dele.
Então, se ele não consegue ter muita noção de tempo, de repente você pode botar um relógio na parede de ponteiro e explicar para ele os ponteiros, quando que o papai vai estar com ele, quando que ele vai ter que estar brincando sozinho. André, eu tenho que ocupar o meu filho o tempo todo? Meu filho tem que estar ocupado? Não necessariamente. E ele pode puxar as próprias soluções, ele pode puxar as próprias rotinas, mas você direcionar uma rotina e tentar ser diligente no cumprimento, óbvio que você não vai cumprir 100% da rotina, por tudo que a gente já falou aqui, você não vai conseguir cumprir 100% da rotina, mas é você tentar fazer uma limonada com os limões azedos que a vida lhe dá. Em linhas gerais é isso. Então, estabeleça uma rotina, converse com seu filho, faça uma conversa formal, puxe dele soluções e saiba que para o seu filho é muito mais difícil. Mantenha-se são, mantenha-se saudável na medida do possível para tentar lidar com esse problema. E eu estava conversando com um amigo ontem, acho que foi ontem, e ele falou, André, eu não estou conseguindo produzir de casa, porque ele está em home office. Naturalmente, uma pessoa que sai do trabalho para ir para casa, existe uma queda de produtividade, mesmo que nem existisse Covid nem nada. Porque trabalhar de casa, o trabalho força a gente a trabalhar, a casa força a gente a não trabalhar, exige. Então, você precisa ser muito diligente, ser muito rigoroso com você no cumprimento da rotina e não em atender às expectativas, mas saiba que a queda de produtividade não é só por causa do Covid e não é só por causa da criança, é porque o ambiente também não é feito para trabalhar. Mas, em linhas gerais, com a criança você pode fazer isso. E, André, para entreter o meu filho, essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito. O que eu faço para entreter o meu filho? Porque o moleque está cheio de energia, está virando a casa do avesso, tá? Pega uma folha de papel, e eu estou falando sério, eu não estou brincando. Pega uma folha de papel, você conhece o seu filho. Escreve, pega 1, 2, 3, até 30. Escreve de 1 a 30 e tira 30 ideias do que você pode fazer para entreter o seu filho. Você pode buscar essas ideias na internet? Pode. Você pode fazer com meu filho. Ele gosta de brincar, que a gente está no meio da selva, atacando os dinossauros com a cabana na sala. Você pode fazer isso? Pode. Mas você conhece o seu filho melhor. Você pode buscar ideias na internet, poxa, você pode fazer circuito de carrinho para menino que gosta de carrinho, para menina que gosta de carrinho também. Você pode, poxa, botar tinta guache no box para ele zoar tudo lá e pintar tudo. Você pode botar ele para desenhar, mas você tem que escrever. Você tem que fazer um exercício. Foi o que eu falei, chegue para ter a conversa já em mente do que você quer. Antes de definir o como, é importante você saber o que. Porque se fica espontâneo é mais difícil. Se você tentar viver espontâneo esse momento, vamos ver no que vai dar, e eu vou tocando e vai passando, vai ser mais difícil. Agora, se você se organiza minimamente, então você já tem ali um acervo de 30 ideias para entreter o seu filho, de coisas que ele gosta, e traz ele para construir essa lista. Lógico que ele não vai conseguir sentar e ficar escrevendo 30 de uma vez só, mas vai perguntando, vai tirando os inputs dele. Vai ficar mais fácil quando vocês não souberem o que fazer. Já tem ali algumas ideias no papel do que vocês podem fazer. Mas, em linhas gerais, é isso. Não é um momento fácil, não tem uma resposta perfeita para lidar do que você pode fazer. André, eu tenho um filho menor. Essa foi a pergunta que a mãe me fez ontem. Foi por isso que acabou gerando essa live. André, eu tenho um filho pequeno e tenho um filho, eu acho que era de 4 ou 5 anos, não lembro exatamente. E o de 4, 5 anos quer minha atenção e eu preciso cuidar do menor. O que eu posso fazer? Conversa com um de 4, 5 anos, é real para ele, filho, tá difícil para a mamãe também. Pô, esse negócio é novo para a mamãe também, eu nunca vivi isso. Como você acha que você pode ajudar a mamãe? Será que você pode dar mais autonomia para o seu filho? Será que você pode trazer ele para cuidar algumas coisas mais básicas da casa? O que ele pode fazer? Será que ele pode varrer a casa? Não vai ficar igual você faz, mas será que dá para ele fazer? Será que dá para ele arrumar o quarto dele? Será que dá para ele arrumar a cama? Quais são as atividades que o seu filho pode fazer? De novo, é trazer o seu filho como um sócio para esse momento, certo? Então, a Shirley falou ali, ótima ideia da lista. Essa é uma ideia básica que eu tenho para muitas coisas na vida, tá, Shirley? Muitas vezes que eu não sei como resolver um problema, eu falo, cara, eu pego uma lista, escrevo de 1 a 30, normalmente quando chega no 20, 25, vem as melhores ideias. Mas, voltando, traz o seu filho para viver junto com você esse momento. Ele não está ali simplesmente para ser servido, óbvio que nós precisamos cuidar dos nossos filhos e tudo mais, mas traz ele como sócio. Então, à medida do possível que o irmão
maior, o que ele pode cuidar do irmãozinho menor? O irmãozinho maior, você chegar para ele, de repente ele está com ciúme do irmão menor e falou assim, eu não gosto do meu irmão menor, ou do André, digamos que o irmãozinho pequeno chama André. Eu não gosto do André, o André é muito chato, não sei o que, tal. Ao invés de você já chegar falando para o seu filho, menino, não fala isso, que coisa feia. Ai, não sei o que, ao invés de já chegar brigando com seu filho, talvez você pense, poxa, o meu filho mais velho tinha muito mais atenção. E agora ele está percebendo que está perdendo atenção para o irmão mais novo. Então, o meu primeiro contato com ele vai ser algo do tipo, caramba, filho, eu imagino que você deve estar chateado porque o seu irmão menor quebrou seu brinquedo. Eu imagino, se eu estivesse no seu lugar, eu ia ficar chateado, porque nem sempre eu ia ter a atenção do papai ou da mamãe. E aí, depois de você acessar o seu filho, aí você entra com a disciplina, dizendo como que vocês fazem na família de vocês. Mas, gente, compartilha aqui como que está sendo a realidade de vocês e a gente vai trocando ideia. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa que eu não tenha falado. Linhas gerais era isso que eu tinha para compartilhar. Deixa eu ver aqui os comentários que tiveram até agora. A Shirley falou, meu maior desafio são as atividades escolares. Shirley, eu sou meio crítico. Eu sou muito a favor da escola. A escola é importantíssimo na vida da criança, principalmente pelas coisas que ela proporciona à criança, que em sua maioria não são ensinadas dentro de sala de aula. É muito importante para o convívio, é muito importante a relação de professor, de autoridade. Obviamente que em termos de conteúdo português, matemática, compreensão, literatura, interpretação de texto, tudo isso é muito importante. Só que muito do conteúdo mesmo, qual exatamente o dia que foi descoberto o Brasil? Isso não vai fazer diferença na vida da pessoa. Me fale sobre as mitocôndrias, na boa. Então talvez esse momento não seja um momento em que a gente deva ser tão exigente quanto ao aprendizado dos nossos filhos. Eu não estou dizendo que você tem que largar, eu não estou dizendo que é casa da mãe Joana. Mas talvez seja um momento mais de você entender o que está acontecendo e lidar do jeito que dá para lidar. Porque, na boa, a gente vai ficar aí, ok, vamos botar no ruim, vamos dizer que a gente vai ficar mais 6 meses, vamos dizer que ele vai perder o ano da escola. O seu filho com 20 anos, vai fazer muita diferença? O fato dele ter perdido agora 6 meses, 8 meses, um ano de conteúdo dentro de sala de aula? Eu acho que o filho perde muito mais não tendo convívio com os coleguinhas, não tendo convívio na escola, não tendo a relação lá com os professores. Isso eu acho que é muito mais prejudicial. Eu não estou dizendo que é casa da mãe Joana, mas saiba que talvez você não precise ser tão exigente no aprendizado. E eu estava conversando com a mãe, numa outra live que eu fiz aqui, ela falando, poxa, o meu filho está aprendendo muito mais comigo, só que ela tinha disponibilidade de estar ali ensinando para ele. Meu filho está aprendendo muito mais comigo do que na escola em termos de aprendizado de conteúdo. Obviamente que é ruim para a criança perder esse contato com os amiguinhos, né? A Cláudia comentou aqui, minha filha sabe bem do perigo. Ela tem 4 anos. O pior é a saudade dos demais familiares. Ela é muito família, sempre quer todos juntos, primos, padrinhos, avó. Cláudio, o que você tem feito? Compartilha aqui com a gente. No grupo dos coleguinhas do meu filho, tem crianças que estão passando vídeos, estão conversando um com o outro, e tem crianças que não estão muito aí para isso, não. O Miguel não está muito aí para isso, não. Ele sente falta dos coleguinhas também, mas em termos dessa reunião virtual, para ele não funciona. Comenta o que você tem feito. O meu, tira os pratos da mesa e guarda depois que eu lavo. Legal, legal. Atribuir responsabilidade, autonomia da autoestima. Decore essa frase, autonomia da autoestima. Então, quanto mais autonomia você puder dar para as crianças, cara, desde pequenininho, isso vai gerando autoestima nela. Mesmo a autonomia de cuidar das coisas da casa, das coisas simples, né? Óbvio que se você manda ele arrumar a gaveta de roupa, mostra para ele o que você espera, porque a gaveta vai ficar mal arrumada, né? Então, mostra qual a sua expectativa e entenda, mas a autonomia da autoestima. Então, o que ele pode fazer em casa, até no dia a dia, se ele puder escolher a roupa dele, se ele puder tomar banho sozinho, essas coisas. Então, fique ciente disso. A Cláudia comentou aqui, gostei da argumentação referente a exercícios escolares. Acho que estou pegando muito pesado, até porque pai e mãe
estão trabalhando em home office. Trabalhar em home office não é tão fácil, né? Foi uma coisa que eu falei aqui. Mesmo que não houvesse as crianças em casa, se de repente você tivesse que ir trabalhar em home office, existe uma adaptação para ser feita. Não é tão simples. Existe naturalmente uma queda de produtividade. Aí somado a isso o isolamento social, somado a isso as crianças em casa, então vai ter sim uma queda de produtividade. Mas é assim mesmo, é tentar fazer o melhor com o momento que a gente tem. Ó, Klaus, ele não quer mandar áudio, ele quer ir lá na casa da pessoa, tadinha. O jeito é distrair, o jeito é distrair. Se ele não quer mandar, nem força, nem pede, nem nada. Não quer, não quer. E eu não acho ruim não, tá? O contato realmente seria o melhor, mas, cara, infelizmente não dá. Senta, conversa com ele, explica, ele não vai entender, mas tenta empatizar com ele e faz a lista lá que eu falei, quais são as ideias, traz ele para dar ideias também do que ele pode fazer. Filho, o que você acha que a gente pode fazer? Ó, vê só, não vai poder ir na casa do coleguinha. Por que não pode, mamãe? Porque tem um vírus, que esse vírus está fazendo mal para as pessoas, e a gente, até passar esse vírus, a gente não vai poder sair de casa. O que você acha que a gente pode fazer, já que não pode ir na casa do coleguinha? Traz ele para buscar soluções. Pode ser que ele fique chateado, pode ser que ele chore. Se ele chorar, acolhe o choro dele, fala que você entende, fala que a mamãe também queria sair, fala que a mamãe também queria poder estar lá com os colegas dele, mas é um período de paciência. E uma coisa que pode ajudar muito referente ao home office é você estabelecer um local da casa para isso e deixar claro para a criança. Então, é a criança saber, ó, aquele local não é que é proibido dela entrar, mas é deixar claro, ó, filho, aqui é o local que a mamãe vai estar trabalhando. Então, quando a mamãe estiver aqui, a mamãe tem que estar concentrada. Mas, mamãe, por que você tem que trabalhar? Porque a mamãe é importante para a mamãe trabalhar. Porque é importante para o papai trabalhar. Porque não é eu tenho que trabalhar para pagar as suas contas, não é eu tenho que trabalhar para poder bancar essa casa. Não, é porque é importante para mim, porque faz parte da minha vida. Porque o trabalho é bom, o trabalho me mantém são. Então não tem coisas que são importantes para você? Filho, tem, mamãe, tem, papai. Não é importante você ir para a escola? Então é importante para o papai trabalhar. E aí você tenta minimamente estabelecer uma rotina, tenta estabelecer o local da casa, que é o home office, e tentar fazer daquele local o mínimo de interferência possível, sabendo que isso não vai ser um local blindado, né? A criança, naturalmente, de vez em quando vai entrar lá e faz parte. E é muito uma percepção também de que a casa é dos pais, né? Então, hoje em dia, parece que a casa é das crianças e os pais estão ficando cada vez mais encolhidos. Eu não estou falando que você tem que encolher o seu filho, mas é ter uma percepção que a casa é dos pais. Então, a condução da casa é dos pais. Certo? Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Se não, essa foi nossa live de hoje. E eu vou encerrando por aqui. Se alguém quiser participar, manda, senão a gente encerra. Se você não está no grupo do Telegram, vai lá na minha bio, entra no grupo do Telegram. Sempre depois das lives eu dou algum conteúdo exclusivo ou falo algum insight que ficou na minha cabeça, ou às vezes alguma coisa que eu esqueci de falar na live e lembro depois. Então entra lá, eu sempre trago conteúdos exclusivos. E amanhã, 20 horas, a gente está aqui de novo para mais uma live, para mais um Forja de Homens e Mulheres. Deus abençoe a sua vida, lhe dê paciência, lhe dê sabedoria de como lidar com seu filho nesse momento, porque realmente não é um momento fácil. Valeu, gente. Um abraço.